Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre sua vida nessa manhã. Mais uma vez é um privilégio poder estar com os irmãos. É a 10ª vez em 2025 que eu estou com vocês. Vocês suportaram Eclesiastes com firmeza. É um prazer sempre estar com os irmãos, tempo de comunhão. Já estou contando que eu vou jogar um tênis de mesa hoje. Me treinei no último mês para desafiar a moçada, eles verem que eu estou me desenvolvendo. Mas vamos começar a nossa pregação, nossa mensagem. Geralmente meus sermões são longos e eu termino um pouquinho antes, porque eu sei que o pessoal prepara o almoço. Como hoje o almoço é aqui mesmo, eu já vou ficar mais tranquilo e deixar ele chegar com o almoço quente, né? As mulheres não precisam sair correndo, os homens não precisam passar na costelaria para pegar o espetinho. Está tranquilo hoje, fica na boa, o almoço vai sair no finalzinho da pregação. Mas vamos lá, quando a gente pensa no nosso tempo, eu me lembro de um livro do escritor Rubem Alves, que se chama-se A Lua que Acende o Amor. Ele tem uma crônica que diz o seguinte: para as igrejas não tocam mais os sinos. Na cultura, ou na sociedade mais antiga, de algumas décadas atrás, a igreja tinha um papel central na sociedade. Ela que ditava as regras, ela ditava a regra da verdade, ela ditava para onde as pessoas iam, o que elas tinham de se vestir, como elas deviam se comportar, ela ditava a regra do casamento, ela ditava a regra do comportamento, ela ditava a regra da rotina. Todo mundo trabalha no dia do culto, no dia da reunião, da comunhão, aquele dia ninguém trabalha. Essa era a igreja ou a religião. Passados anos, e nossa cultura hoje, ela é chamada por alguns de pós-modernidade, por um filósofo húngaro, se eu não estou enganado nesse momento, de modernidade líquida, e por outros de hipermodernidade. Basicamente, nosso tempo tem um tripé. Ele funciona em 3 pontos. Ele é plural, ele é secular e ele é individual. Ele é plural porque existe uma série de opções e variedades de escolhas em qualquer área da vida. Se voltássemos esse disco, quem estudou, fez faculdade nos anos 30, 40, ele fez administração de empresas e não existia nenhum tipo de especialização. Fez direito, não havia nenhum tipo de especialização. Ele era médico, ele era administrador, ele era formado em direito. Hoje você é administrador e tem algum tipo de especialização, e às vezes é uma especialização tão específica que se torna mais uma escolha, um cardápio de escolhas. O problema é que isso envolve também a nossa forma de vida. Me lembro dos meus filhos. Meu filho no 2º ano primário recebe uma apostila. Na apostila tem lá tipos de família. Uau, como assim? Tipos de família. Tem a família do Sol, tem a família de 2, de 3, de 4, de 5. Tem a família do menino, da menina, e tem outros tipos de família. É uma sociedade plural. É uma sociedade individual. Eu crio a minha verdade. Eu decido por mim. Eu sou eu tenho a minha forma, o meu pensamento, e quando eu estou em comunidade, eu até aceito algum tipo de comportamento, mas eu penso em mim. É aquele tipo de expressão que de vez em quando você ouve a pessoa dizendo: olha, eu me divorciei porque eu queria ser feliz. E depois que eu fiz isso, eu tomei a minha decisão, fiz a minha escolha. Ele não diz respeito às outras pessoas daquela comunidade chamada família, se aquilo vai fazer bem ou mal para os filhos, se aquilo vai virar a cabeça da molecada, se aquilo é uma escolha pessoal que vai ser boa ou não, é uma escolha minha. E o terceiro lugar é uma sociedade secularizada, absolutamente secularizada. É uma sociedade onde a igreja não dita mais as regras. Você vai ouvir isso nos jornais, né? Olha, a ciência diz. Existe uma verdade fora da igreja. E a igreja não toca mais os sinais, ela não dita mais o ritmo da vida. Nesse ponto, em que a igreja não dita mais o ritmo da vida,
a secularização começa a dar novos significados àquilo que é absolutamente cristão. Por exemplo, na celebração da Páscoa, nós assistimos, ouvimos, cantamos mais canções sobre um lebre encantado do que sobre um túmulo vazio. Nós compartilhamos mais um ovo de chocolate que ninguém sabe o significado do que o Evangelho de Cristo, que nos mostra a ressurreição do Filho de Deus, a ressurreição que vence a morte, a ressurreição que vence o mal. Então existe uma Páscoa, existe um feriado, mas esse feriado ele é o dia do bacalhau, ele é o dia do ovo de Páscoa, e sequer aguardamos o domingo de manhã para comer o ovo de Páscoa. Nós fazemos isso nos 3 dias. Temos outras datas para isso, e uma dessas datas é o Natal. É sobre isso que eu quero conversar com vocês. Quero reafirmar isso. Eu gostaria que a igreja, nosso papel como igreja, é nos posicionarmos diante de uma sociedade plural, individual e secular. Uma sociedade que tem dito para nós: olha, existe um evento chamado Natal. Este evento ele é fofo, este evento ele é bonito, este evento ele é colorido, as cidades se enfeitam, as praças ficam mais iluminadas, as ruas têm luzes que brilham, as casas têm uma árvore enfeitada. Este momento a gente ensina os nossos filhos, este pequenininho, a deixarem um desejo, uma meia pendurada em algum ponto da casa. Nesse momento nós ensinamos às crianças que aquilo que eles pediram, porque foram bonzinhos ao longo do ano, eles vão receber um presente. E então nós vivemos aquilo que é absolutamente secular. O escritor Timothy Keller, ele tem um livro que chama Reconquistando o Ocidente para Cristo. E esse livro ele trata o seguinte: fala, o mundo hoje, o mundo europeu, ele já é tratado pelos estudiosos como uma era pós-cristã. Existem mais pessoas não cristãs e completamente desinformadas sobre o cristianismo na Europa do que talvez no Irã, apesar dos números serem grandes. E ele vai dizer o seguinte: que no passado bastava você evangelizar a pessoa, dizer para ele: olha, a Bíblia diz isso, Deus é isso, Jesus é isso, o pecado é isso, você está em algum ponto aqui, você está fora, vamos ligar essas linhas. A pessoa entendia. E o nosso mundo secular não entende mais isso. Ela entende então que o Natal é a festa do bom velhinho, que o Natal é da música do roubo, que tem rena, que tem do leite verde, que tem uma fábrica de presentes na Groenlândia, que na véspera do Natal esse homem vestido de vermelho, de barbinha branca, muito fofo, e os seus apoiadores que fazem mágica, eles voam pelo mundo nas noites de Natal, deixando um presente nas casas das criancinhas. E por isso essa mensagem do Natal permanece ao longo dos anos. Quero reafirmar com vocês nessa manhã o que a gente pensasse isso, porque isso diz respeito a nós. Se nós somos parte dessa cultura e dessa sociedade, eu e você também estamos influenciados por isso. Nós estamos vivendo isso. Eu queria dizer para os irmãos que o Natal, quão mais distante de Jesus, ele mais se parece com uma festa pagã. À medida que nós afastamos Jesus do evento Natal, ele se parece apenas com uma festa pagã. O Natal, como celebração da família, sem Jesus, é uma festa muito parecida com as festas pagãs. Se você for numa tribo de aborígene, numa tribo de índio, no meio da África, ou no meio da Austrália, ou no meio da Amazônia, um povo que nunca ouviu do Evangelho, um povo que não sabe olhar e saber o que é cruz, que não tem Bíblia, eles vão ter uma festinha lá, que vão sentar à roda, vão se
celebrar também, vão se alegrar. O Natal, como dar presente, sendo o sentido do Natal, o propósito implícito do Natal, é uma festa aos sentidos humanos. Ele é somente sabor, comida, alegria, no sentido de, oh, que legal, ganhei alguma coisa. Agora, você sabe muito bem, como nós sabemos que é legal ganhar presente em qualquer dia do ano. Você sabe muito bem que uma mesa farta, um bom pernil, uma bela picanha, seus amigos e familiares um dia legal, cara, precisa ser Natal. O Natal repleto de festa, bons desejos, boas palavras, enregada comida, bebida, música, é tão somente uma festa como qualquer cultura pagã. Isso é comum. Se a gente voltasse na história e fosse estudar as civilizações antigas, Egito, a Pérsia, aqueles que citam na Bíblia, os amorreus, os filisteus, os cananeus, os tupis guaranis aqui no Brasil, você vai encontrar uma festa da família, você vai ter celebração, você vai ter pessoas desejando coisas boas, pessoas desejando para eles, olha, eu gosto de você. Isso daí é uma festa pagã por si só. A sociedade que tem tornado o Natal como as antigas celebrações do solstício dos povos pagãos, marca a mudança das estações que ocorrem na semana do Natal, por exemplo. Hoje começa o verão. Hoje é o dia do verão. Hoje tem festa nas culturas que são medidas pelo sol, no solstício. Hoje eles vão ter uma celebração daquelas. Então quero lembrar para vocês, como eu e você, como nós que sentamos no banco para ouvir um sermão, que abrimos a Bíblia para ela dizer, aqui está a palavra de Deus, é Deus falando, como nós devemos considerar o Natal no mais profundo sentido bíblico. Como eu e você, diferente de uma sociedade secular, porque nós, como cristãos, dizemos o seguinte, que a pauta ou a referência do nosso comportamento, pensamento, ações, a referência da nossa vida familiar, pessoal, da nossa identidade, ela não é construída na universidade, ela não é construída no banco da escola, ela é construída pelo ensinamento bíblico. Nós somos guiados por isso, ainda que o mundo viva completamente distante disso, nós somos guiados pela palavra. É a palavra revelada que determina para nós o ritmo da nossa vida. 6 dias vocês vão trabalhar, o 7 vocês vão deleitar-se, para não tirar um tempo para adorar, contemplar, me amar, dizer que olha, eu creio nesse Deus Criador de todas as coisas, eu creio na sua provisão, sustento. É a Bíblia, a palavra de Deus, que nos forma enquanto homens e mulheres. Ainda que a sociedade diga que tipo de mulher você deve ser, você tem que se amoldar aos padrões e formas que a Bíblia diz que você deve ser, como mulher, como homem, como jovem. Pensando nisso, gostaria que vocês abrissem suas Bíblias então, do Evangelho de João, no capítulo 1. Nós leremos apenas os 5 primeiros versículos nessa manhã. Nós dedicaremos essa manhã a refletir sobre essa palavra de Deus, o que João, o apóstolo, ele nos apresenta sobre e aquilo que nós podemos considerar sobre o Natal. O Evangelho de João diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Os comentaristas bíblicos eles dizem o seguinte: que enquanto Marcos começa o seu evangelho com o ministério de João Batista, Mateus com o nascimento de Jesus e Lucas inicia o seu relato com o nascimento de João Batista, João ele retrocede muito antes, ele vai além, antes da criação, para apresentar a saga da palavra pré-encarnada. Quando nós estudamos o Novo Testamento, nós descobrimos, ou se descobriu os estudiosos, que o Evangelho de João ele é o mais antigo, foi o último a ser escrito.
Por ser o último que foi ser escrito, ele já foi escrito quando a comunidade de Jerusalém já não tinha mais. No ano 70, uma diáspora, uma destruição de Jerusalém, os cristãos são dispersos, então os cristãos se espalham juntamente com os judeus por várias partes do mundo. Chegando nessas culturas, eles também se envolvem, eles já não estão mais preocupados em tentar entender, aí a questão não é mais se Jesus cumpriu exatamente a lei, como era no caso de Mateus, nem se Jesus, o que ele era, ou como era o Evangelho, como foi no caso de Marcos, e nem precisava de uma prova histórica, como foi no Lucas, o médico sistemático, intuitivo, que foi lá, olha, eu vim aqui conferir, bateu na casa, olha, você que é a senhora tal, diz uma coisa, o que aconteceu tal dia, conta a sua história, mulher conta, tinha fluxo de sangue, eu encontrei Jesus, tão verdade que o pessoal está falando, é assim que funciona o Evangelho de Deus, foi isso, João. Ele está em outro momento da história. E quando ele vai falar sobre o Evangelho, ele apresenta Jesus de uma forma diferente. O capítulo 1 do Evangelho de João, ele é uma introdução ao Evangelho de João. E ele tem uma tese. Ele tem uma síntese ali que é de onde tudo vai surgir. Ele vai dizer o seguinte: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e esse verbo habitou entre nós vimos a sua glória. Como nós vimos sua glória? Aí ele faz 7 milagres, que nós chamamos de os 7 sinais em João, que vai mostrar para mim e para você quão divino, quão sobrenatural, ou quão Deus era expresso em Jesus. Depois desses 7 sinais, João se dedicará a um longo discurso de Jesus, onde ele vai falar as palavras de Jesus aos seus discípulos. Quando o Evangelho não inicia, ele afirma isso, esse texto nos aponta que o Natal, a encarnação de Jesus, ou o Deus encarnado, em primeiro lugar, é um evento sobrenatural. O verbo significa que Jesus é antes do tempo, do espaço e da matéria. O verbo era uma expressão conhecida tanto no judaísmo quanto na cultura pagã, entre os gregos, romanos. Era algo que eles pensavam, eles tinham essa expressão. Quando João diz o verbo, tanto aquele que veio lá de Jerusalém, que cresceu na sinagoga, entende, como aquele que nunca pôs o pé numa sinagoga, eu já ouvi essa palavra. O verbo é o conhecimento supremo do ser humano, é o pleno saber humano, é a coisa mais importante que o ser humano tem que saber. O verbo, ele, no pensamento da época, era o poder, a força ativa de Deus na criação. Essa expressão grega, logos, em algumas versões está verbo, em outras palavras, significa que é uma ação, é esse poder de Deus que age. O verbo estava lá na criação, porque Deus disse que existiu. O verbo estava com Deus antes de tudo existir. O verbo é o ponto de início, no princípio se remete à sua eternidade, antes de tudo é o verbo. O verbo é que fez as coisas existirem. Colossenses capítulo 1 vai ter o cântico cristológico que vai dizer o seguinte: que a imagem do Deus invisível, esse Criador, essa imagem do Deus invisível, é Ele que fez tudo, e tudo que se fez não existe sem Ele, e além de tudo isso, é Ele que sustenta todas as coisas. Esse é o verbo. Ele cria tudo, Ele faz tudo, Ele sustenta tudo. Esse verbo, ele era Deus, ou estava com Deus, referente a 2 movimentos ou ações. Na língua original, era não significa que ele deixou de ser. Era significa que ele já era. No princípio ele era. No princípio ele estava. E ele estava porque é. Estar aqui não é uma situação de presença, como a gente costuma na nossa língua. Estava aqui é porque ele é da essência, ele pertence. Esse é o primeiro ponto. O verbo
era ou estava se refere à sua posição celestial, sua essência. A segunda ideia, porque agora ele deixou o seu trono celeste e vive aqui. O primeiro, ele diz: olha, o Verbo estava com Deus, ele era Deus, ele criou tudo, fez todas as coisas, ele estava lá antes do tempo, antes do espaço, antes da matéria. É o Verbo. A segunda coisa que ele vai dizer para nós é que este Verbo, que era Deus, que estava com Deus, habitou entre nós. Então, se o primeiro movimento, a encarnação, o Natal, é um evento sobrenatural, não adianta nós tentarmos captar isso. A gente vai tentar entender que isso é um milagre único. Mais tarde de novo, você pode andar sobre as águas, você pode até aparecer num lugar e surgir em outro. Não tem, isso é possível, porque é um milagre Deus tem esse poder. Agora, o Verbo encarnado, o Deus Criador entre nós, é único, e ele é absolutamente sobrenatural. Que nos leva ao segundo ponto. Este é um ato de amor incondicional. O posicionamento de Jesus na humanidade, o Deus que assume a condição humana, é um ato de amor incondicional. Este Verbo estava com Deus, era Deus, e ele vem aqui estar entre nós, habitar entre nós, viver entre nós. E isso não tem a ver com você no sentido da sua resposta, não tem a ver com as condições, não tem a ver com o que nós vamos pensar sobre esse amor. Tem a ver com um ato incondicional. O amor de Deus não está condicionado a você, está condicionado a quem Deus é. Sua natureza é amor. O Verbo entre nós é um ato de amor incondicional. O amor de Deus é incondicional, pois não há restrição à sua existência humana. Ele não põe condições a essa existência. Eu vou no lugar mais tranquilo. Eu vou ali porque o pessoal ali vai gostar mais de mim. Olha, eu não vou ali porque ali o pessoal vai me hostilizar. A gente faz isso. A gente ama condicionalmente, cara, não tem problema nenhum. Isso porque eu e você somos naturalmente, ou na nossa natureza pecaminosa, a gente vai fazer as opções que são sempre melhores para nós. A gente jamais daria a vida por um criminoso, jamais. Não tem, da nossa natureza, a gente é autopreservativo, né? Auto se preserva, né? A gente não vai fazer isso. A gente pode fazer isso por um filho, por um amor, mas não incondicionalmente. Mas a existência dele é incondicional. O amor de Deus é incondicional, pois o sucesso não depende do amor por ele. Pense o seguinte: se Jesus tivesse vindo, vamos ver, se ele tivesse feito tudo o que ele fez na cruz, mas ninguém cresce nele, ele teria vindo? Ele teria vindo, porque o amor é incondicional, não tem a ver com sucesso. É por isso que ele não te ama mais, não te ama menos, porque teve sucesso. Esse cara acabou, porque ele só tive sucesso. Você deu certo. Não. Porque não é o sucesso do nosso amor por ele, o amor dele por nós. O amor de Deus, ele é incondicional, ele não tira proveito dos privilégios divinos. Na verdade, ele se esvazia, ele se escurrizou. A palavra kenosis, esvaziou-se, é que Deus, o Verbo encarnado, ele se esvazia de todos os privilégios divinos. Pense o seguinte: de vez em quando a gente faz ações missionárias, Peguei um público com 12 homens, a gente foi com uma tribo de uns 10 dias lá. Ainda bem foram só 10 dias. No terceiro dia eles viram fazer um macaco cozido na panela
Sabe o filme Indiana Jones? Quem é mais velho sabe, né? Quem nos anos 80 tinha 12 anos lembra dessa cena. Quando aquela mulher, no jantar, ela senta, ela dá com fome, quando ela mexe a colher, aparece o olho do bicho assim. Os caras foram ver os macaquinhos reclusivos lá, quando o cara passou a colher, ele viu o macaquinho. Ficaram 3 dias chorando sem comer nada. Perdeu o apetite. Sabe o que a gente fez 10 dias depois, quando saiu da tribo, desceu aquele negócio? A primeira coisa que nós fizemos, nós fomos dar um shopping center. Comer McDonald's. Quando a gente chegou no hotel, aliás, antes do shopping, a gente foi pro hotel. A gente ainda nos quartos, a gente só viu o pessoal abrindo as latinhas de Coca-Cola. Aquele barulho. Então a gente, em nenhum momento, nós abrimos mão dos nossos privilégios. Jesus abriu. Ele abriu mão de toda a sua glória para ser desprezado. Ele abriu mão de todo o seu poder para ser humilhado. Ele abriu mão de toda a sua santidade para viver a vida. Ele abriu mão de todos os privilégios divinos, de não ser intocável, de não ser afligido, de não passar por sofrimentos. E isso é um ato de amor incondicional. O Deus Criador, eterno, autoexistente, poderoso, soberano, deixa a sua majestade, invade a história caída, emerge na escuridão dos homens, sujeita-se à injustiça, à vergonha, ao medo, à fragilidade, de forma tal que nós, todos nós, o desprezamos. Ninguém quer um Deus pacote. Ninguém quer um Deus que a gente não quer um chefe assim. A gente não quer um pai assim, quanto mais um Deus. Nós, homens, na nossa natureza humana, escolhemos o capitão do nosso time, é aquele cara, geralmente um zagueiro de 1,98 m, com uma cara de mal, que escovou o dente no dia, e fica lá com aquela cara séria, só olha para o cara ficar com medo, porque ele precisa se impor por força. Quando a gente escolhe um capitão, né, de um exército, a gente põe um cara como vosso. Você imagina você, não sei quanto você serviu no exército, eu não servi, mas põe lá um pelotão, sei lá, 100 meninos de 18 anos e manda pôr um capitão com a voz fina para falar. Você põe um cara com uma voz, quando ele fala, teu ouvido treme, seu coração dispara, você já fala. Só de ouvir a voz desse cara eu já estou com medo dele. Mas o Deus Criador, eterno, autoexistente, poderoso, soberano, deixa sua majestade, invade essa história caída, absolutamente caído pelo pecado. Ele emerge nessa escuridão humana, como se ele entrasse por uma caverna do esgoto e fosse se lambuzando com aquela sujeira toda para resgatar um ser que está lá dentro perdido. E ao fazer isso, ele abre mão de tudo. É por isso que nós o desprezamos. Em terceiro lugar, esse texto nos aponta para o ponto de encontro do Deus com o homem. É um ponto de encontro absolutamente maravilhoso. Se você ler aí na sua Bíblia, o Evangelho de João 1,14, esse aqui é o momento em que ele inicia seu prólogo, desenvolve tudo, ele fala assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como unigênito do Pai. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse Verbo Criador, poderoso, num evento sobrenatural, num ato de amor incondicional, ele habita entre nós. O Verbo se torna homem
encontro de duas naturezas absolutamente distintas. Na teologia, isso chama-se de união hipostática de Cristo. Para os teólogos, os pastores, os cristãos chegarem a essa fórmula, a este conceito, a essa ideia, levou-se séculos. Até lá teve disputa, teve heresia, teve gente dos dois lados, porque isso é essa união da natureza carnal e divina, ela é incompatível. Nas nossas casas existem elementos incompatíveis. Não se mistura óleo com água. Não mistura. Quando tem um desastre na natureza, quando um navio de petróleo ele derrama, ele afunda no meio do oceano, ele derrama o seu óleo, quando uma plataforma ela dá problema lá e vaza aquele óleo, ele nunca se mistura com a água, ele vai se espalhando e fragmentando em pequenas partículas que a gente visualmente não percebe. Mas se você pegar um microscópio, você vai perceber que as duas naturezas continuam distintas. Quando você encerra o seu carro e você passa aquela cera bonita e você paga lá R$200 para o cara encerar, cristalizar, e aí você anda com ele, você pega ele naquele dia, de manhã estava sol, mas quando você pegou aquele carro, apareceu uma nuvem, você falou assim, puxa, e aí chove, você percebe que a água ela não pega. A água, a cera, ela não se mistura com a tinta e não se mistura com a água, porque ela é absolutamente distinta. A natureza humana, ela é absolutamente distinta da natureza divina. Um negócio que a nossa mente não consegue. Por quê? A natureza humana, ela é finita. A divina, ela é infinita. A natureza humana, ela é carnal. A natureza divina, ela é espiritual. A natureza humana é caída. Nossa volição, nossa vontade, ela tem uma tendência ao pecado, é caída. A natureza divina, ela é absolutamente santa, ela não se mistura com essa natureza. A natureza humana, ela é pó, a natureza divina, ela é eterna. A natureza humana, ela é frágil, a natureza divina, ela é soberana, nada toca ela, tudo nos toca. A natureza humana é incapaz, a natureza divina, tudo pode. A natureza humana, ela produz como resultado dela o pecado, e a natureza divina produz como resultado dela a santidade. Portanto, essas duas naturezas é inconcebível. Mas sabe o que é o Natal? É o encontro. Quando Deus ele abre mão da sua glória para assumir toda essa natureza, e por isso na cruz Jesus ele assume o pecado. É por isso que na cruz Jesus ele toma o seu lugar. É por isso que na cruz, no auge da sua fragilidade, ele está lá exposto, tão frágil. É por isso que na cruz ele é incapaz. É por isso que no Verbo encarnado, esse mistério que não cabe na nossa mente. O Agostinho de Hipona, o bispo de Hipona, dizia o seguinte, né? Senhor, de uma oração, Senhor, me faz compreender. Olha o que eu creio. E sem crer, não posso compreender. Então, eu quero crer e compreender. Então, nós temos aqui um evento sobrenatural. Nós temos aqui um amor, um ato de amor incondicional. E nós temos aqui um encontro. Ele habita
aqui no chão. É Deus aqui nessa história. É Deus aqui nesse lugar. Jesus não é uma ideia abstrata, Ele é um encontro. Na manjedoura, o Verbo encontra a fragilidade humana. E a partir daqui eu quero que você guarde no seu coração. Em primeiro lugar, o Natal é sobrenatural, portanto deve ser contemplado. Vamos parar de tratar o Natal como um evento fofo. Ele é um evento sobrenatural. Ele não é sobre uma criancinha, com uma bochichinha rosada, sobre ali em volta de carneirinhos bonitinhos, olhando com os olhos brilhantes, uma mulher bonitinha, arrumadinha, uma moça ali com um bom sorriso. Não é, cara, não é sobre isso, é sobre algo incrível, sobrenatural. Então, se ele é um evento sobrenatural, se o Natal é isso mesmo, se é isso que você crê, que Deus encarnado, Deus Criador de tudo, veio habitar entre nós, a gente tem que contemplar. Então, medite na grandeza de Deus, no seu agir desde a eternidade. Fique pensando, gaste um tempinho, medite nisso. Deixe o seu coração trabalhar. O Thomas Watson dizia o seguinte: que a meditação, o estudo, liga o cérebro, a meditação liga o cérebro e o coração. Mas a gente entende essa verdade. Ah, pastor, isso mesmo, eu creio que Jesus é Deus. Ok, agora coloca isso aqui. Medita. Gaste um tempinho pensando na grandeza de Deus. Começa a pensar nesse Deus que criou todas as coisas, que fez todas as coisas, que pôs tudo em ordem. Pensa nesse Deus, gasta tempo na grandeza de Deus. Medite no mover de Deus sobrenatural, abrindo espaço, tempo e vindo aqui nesse mundo. Pense se você vai numa grande empresa, né, o executivo, ele nunca tem tempo. Nunca tem tempo para um cafezinho. Nunca tem tempo para bater um papo sobre o que você achou do grupo do Brasil na Copa do Mundo. Ele nunca tem tempo para isso, ele é absolutamente ocupado. Você imagina o esforço que ele teria que fazer para colocar um chinelinho havaiano, uma bermudinha, uma camisetinha regata, às 3 horas da tarde, na agenda dele. Ele falou assim: não, cara, eu vim aqui porque eu sei que você gosta de assistir um futebolzinho de tarde e tal. Eu vim aqui sentar com você para a gente assistir junto. Você já pensou isso? O esforço que ele teria que fazer. As pessoas que ele deveria falar assim: olha, Carol, espera aí, olha, agora não. As pessoas que ele diria o seguinte: olha, fica na boa, eu estou abrindo espaço. Nossa, esse cara me ama muito mesmo. Esse cara gosta muito de mim. Se você falasse isso com um colega de trabalho, ele diria o seguinte para você: como? Ele gosta muito de você. Agora, medite em Deus abrindo espaço na história, rasgando espaço, tempo, ser eterno, invadindo a nossa vida humana, colocando sandália, andando no pó, sentando à beira de um poço, pedindo água. Medite sobre como Deus considerou cada mínimo detalhe para que Jesus habitasse esse mundo. São dezenas e centenas de profecias. É um momento que abre um espaço na janela do tempo, que Jesus invade aqui, e cada detalhe foi preparado, cada personagem da Escritura foi colocado ali com o propósito de apresentar-nos Jesus de alguma forma. Cada movimento, cada vez que Israel foi preso, cada vez que Jesus foi levantado um libertador, cada vez que um profeta foi levantado para anunciar ao povo, a palavra que foi colocada, a lei que foi ensinada, colocada para o povo, cada movimento da história, cada reino que se levantou, cada rei que foi derrubado, esse tabuleiro de xadrez histórico, cada detalhe foi colocado. Medite nisso, contemple o quão soberano é o Natal. Segundo, se o Natal é a presença amorosa de Deus,
deve ser adorado. Se você entende que o Natal é para Deus, Ele fez tudo isso por amor incondicional, adore a Deus, pois Ele o ama incondicionalmente. Só por isso você deveria adorar. Você tem que colocar seu coração e falar assim: puxa vida, não tem nada, meu irmão, não tem nada em você que o faria te amar menos. Para de ter essa visão legalista, essa visão limitada, religiosa, de que você tenta se convencer que o fato de você acordar cedo no domingo de manhã, se vestir, se arrumar, se maquiar, vir aqui, cantar com as mãos levantadas, soltar a sua voz, está fazendo Deus gostar mais de você. Não, Ele te ama incondicionalmente. Na verdade, adore a Deus, pois você não existia e Ele já o amava na eternidade. Cara, você tem que adorar esse Deus. Ele não abriu um espaço na sua agenda, Ele renunciou à sua glória, Ele não deu uma chance para você, Ele veio aqui te salvar e resgatar. Ele não disse assim para você: olha que legal que você ficou agora depois que eu te salvei, olha como você melhorou. Não, Ele fez uma obra sobrenatural, fruto de um amor incondicional. Pare de acreditar que você é amado por Deus porque você faz coisas boas. Não, adore. Adore a Deus porque seu amor por você não considerou quem você era ou será. Ele o ama. Ele te ama. Ele te amou quando você estava lá naquele poço de pecado. Ele te amou quando você o ignorou. Ele te amou quando você o odiou. Ele te amou quando você o rejeitou. Ele te amou quando você não queria nem saber dele, quando você perseguiu quem adorava Ele. Ele te amou quando você estava com o seu coração peludo, cheio de pecado, amando o pecado. Ele te amou antes da eternidade. Então Ele abre espaço, o tempo, a história vem aqui. E Ele continua nos visitando hoje. Ele invade a sua história. Ele te encontra na esquina da vida. Ele te chamou pelo nome. Te chamou pelo seu pecado. Disse para você: não se preocupa. Eu morro por você. O Natal é um evento sobrenatural, nós precisamos contemplar. O Natal é um ato de amor incondicional de Deus que se faz presente, precisa ser adorado. E o Natal precisa ser solene. Precisamos sair dessa armadilha mundana e tratar o Natal com solenidade de Deus. Sabe, a gente precisa entender. Esse é o papel da Igreja de Cristo. O papel da Igreja de Cristo não dá para a gente ignorar as luzes piscando. Não dá para você chegar lá na sua casa: não, pessoal, agora acabou essa festa aí, agora é Natal, não vou pegar. Não tem como a gente mudar isso. E aliás, nós temos que reafirmar aquilo que é o Natal. Nós temos que tratar ele com solenidade, com reverência, entendendo a dimensão e a grandeza dele. Se isso acontecer com os pais, os filhos vão entender que esse negócio aqui não é o bom velhinho. Se isso acontecer com o patriarca, com a matriarca da família, vão entender que esse momento aqui ele é importante, ele é solene e necessita de certa reverência. Se isso acontecer com uma família, as outras famílias vão perceber que esse momento é importante, que abre espaços na história. Então o Natal precisa ser tratado com solenidade. Por isso, de forma simples, algumas dicas: não dê apenas um presente. Sabe, às vezes a gente dá um presente para o filho, o cara entenda que aquilo é secular. Todas as crianças da vila ganharam, da família ganharam, eu também ganhei. Estranho não ganhar o presente, não, dá um presente, o seu filho fala: isso aqui, filho. Algo muito mais importante, que tem a ver com um lembrete para mim e para você. Um lembrete que
nós recebemos o maior presente de todos, que Deus nos ama. Papai e mamãe estão te dando isso porque amam você. Nós amamos você porque Deus nos amou primeiro, pelo amor de Deus. Aquela criança, ela vai começar a olhar esse negócio sobrenatural com soberanidade, com reverência. Celebre com sua família a mesa generosa, é para lembrar do generoso amor de Deus. Essa mesa absolutamente farta, repleta, festiva, alegre, que espanja, né? Que a gente come no Natal e chega até o dia 31 de janeiro, ainda tem comida lá. E no 31 de janeiro começa tudo de novo, vai até o Carnaval. Né? No Carnaval a gente vai até a Páscoa, né? E aí nós brasileiros somos um ciclo interminável de comilança, de dietas, de promessas que não se cumprem. Põe a mesa farta e lembre-se, o amor de Deus não foi incondicional, é graça, é generosidade, é beleza. Não arrume apenas uma árvore ou um enfeite, faça com que todos se lembrem de Jesus. É necessário que nós assumamos uma posição de lembrar que esse período aqui é sobre um amor incondicional, sobre como Deus nos achou, nos encontrou num só. É sobre como Deus, com toda a sua grandeza e majestade, habitou entre nós. Então não é sobre árvore, não é sobre sinos, não é sobre rena, é sobre Cristo, é sobre Jesus. Nós precisamos levar isso aos campos escuros deste mundo, que dia após dia deixo de perceber o Natal como um evento sobrenatural, o Natal como um ato de amor incondicional, o Natal como um encontro com Deus eterno, na história humana. Nós precisamos lembrar que o Natal é sobre Jesus. Deus nos abençoe. Pastor Zeca, muito obrigado por mais uma vez trazer a palavra, trazer o alimento, compartilhar conosco. E eu queria fazer um trato para a igreja. Vamos fazer um trato assim. Esse Natal vai ser o Natal, o melhor Natal, o Natal mais diferente da nossa vida. Posso ouvir o amém? Um Natal consciente do Deus que se tornou carne de nós, Ele que abriu mão de tudo e foi servo. Então que isso, não que você vai fechar a cara na festa, né? Mas que você vai representar esse Deus, que isso vai te tocar, que a palavra de hoje tenha te tocado, tenha te movido e tenha te transformado. Não só você tenha achado bonito, né, a história de Cristo, a história de Deus, mas que isso tenha te transformado. Aliás, eu quero mais uma vez agradecer o pastor, aproveitar e agradecer o Ivan. Se você assistir o culto de hoje também, gostaríamos de agradecer, porque vocês têm revelado Cristo para nós. Nós temos visto Cristo na vida de vocês, nós agradecemos muito. E a nossa parte, amados, não é ouvir uma pregação muito boa, uma pregação muito bonita, é sermos transformados. Amém? Por isso é o meu trato. Esse Natal de 2025 é o melhor Natal de nossas vidas. Amém? E Cristo vai ser representado. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por mais esse dia, por mais um tempo na Tua presença, contemplando a Tua beleza, contemplando o resplendor da glória de Deus, contemplando o
Deus, a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, aquele que era, que é e há de vir, contemplando o cordeiro, contemplando o leão, contemplando o alfa, contemplando o ômega, contemplando o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, contemplando o príncipe da paz, olhando para Ele, sendo agradecidos pelo seu amor incondicional, que não viu nada em nós, não mediu nossas atitudes, o nosso merecimento, mas incondicionalmente veio aqui abrindo mão de tudo e dando a sua vida por nós. Pai, que nessa manhã nós possamos ser transformados por esse amor, que o Senhor possa ser representado em cada vida aqui, que cada família aqui possa representar o Senhor. Nós sabemos que nós estamos num mundo secular, nós sabemos que nós estamos num mundo plural, num mundo individual, mas nós pedimos, Pai, que nesse contexto o Senhor nos capacite com o Teu Espírito Santo para revelar esse Deus encarnado que abriu mão de todas as suas coisas e veio a servir, sendo encontrado de forma humana. Ele foi obediente até a morte de cruz. Pai, que isso possa fazer parte da nossa vida e que esse Natal possamos ter momentos alegres com os nossos familiares, sim, mas que possamos realmente representar Jesus Cristo, sermos gratos por esse sacrifício, por esse amor incondicional. É o que nós oramos, agradecemos em nome de Jesus. Pegue as suas mãos para o alto, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja conosco hoje e para sempre. Amém. Dê um abraço no seu irmão. Deus abençoe e ilumine a todos. Ô, gente, antes da gente dispersar, né?